Olá, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? São exatamente 1h40 da tarde. Sejam todos muito bem-vindos. E eu venho informar para todos vocês que depois de um bom tempo sem aparecer por aqui, eu estou voltando. E estou voltando com mais firmeza, com mais estrutura e mais alinhada com o meu propósito, que é o que eu sempre falei, trazer conteúdos e informações de qualidade que vai agregar, acrescentar, contribuir de alguma forma com essa jornada, tá bom? Então, eu espero que você consiga aprender, refletir, questionar se as suas verdades são mesmo verdades, não é? Ou se são apenas ilusões que massageiam seu ego, as suas vaidades, que te promovem algum tipo de conforto, mas que no fundo a gente sabe que não é nada confortável, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, e cada um dentro dos seus processos daquilo que viemos vivenciar, trabalhar, melhorar e por vezes curar, tá bom? Então hoje nós estamos aqui em um ambiente um pouquinho diferente, em um cenário mais acolhedor, mais conveniente com o tema de hoje, tá bom? E, gente, por falar em tema de hoje, eu estava muito empolgada por esse momento, para trazer para vocês essa super novidade que está rolando aqui, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre um grupo de estudos voltados para a formação de terapeuta universalista chamado UNIPRA. A UNIPRA ela existe desde o ano de 2016 na cidade de Canoas, fundado pela Jaqueline Caldarte. E hoje a nossa convidada que está aqui com a gente, ela se prontificou, aceitou trabalhar dentro dessa mentoria da Unipra, com uma nova rede na cidade de 2 irmãos. E nós vamos falar também sobre apenas uma das classes que compõem essa formação de terapeuta universalista chamado Constelação Familiar. Tá certo? Então eu convido vocês a fazer o seu café, o seu chá, a sua pipoca, senta que lá vem a história, tá bom, gente? Então, antes de eu começar o meu interrogatório, eu gostaria de apresentar para vocês essa diva que está aqui do meu lado. E Eliane, muito obrigada por estar aqui, seja bem-vinda. E eu estou me sentindo muito feliz, muito privilegiada de estar aqui na tua companhia, e principalmente pela oportunidade de poder te conduzir a essa experiência nova para você de podcast, né, Eliane? Por favor, se apresenta, fica à vontade, seja bem-vinda. Muito obrigado. Eu agradeço este convite, né? Fico muito lisonjeada, Dani, com o convite que me foi feito. Sejam todos bem-vindos a essa conversa, que será, na verdade, uma explanação sobre o meu trabalho, sobre uma vivência nova que estarei fazendo. Eu sou Eliane Lessing-Vier e trabalho como terapeuta universalista, trabalho também como acupunturista sistêmica. Neste olhar eu viso a dor do ser humano, a dor física e a dor psicoemocional. Também sou uma pessoa amante da natureza, né? Como eu iria dizer, eu sou do signo de Touro, então eu gosto muito do elemento terra, ele para mim são coisas que me fazem pertencer. Trabalho com rodas de grupos, né, esse lugar aqui ele é um pouquinho intranquilo, mas trabalho com grupos de pessoas que trabalham com a fitoenergia em si, com tinturas, aromas, com essa parte olfativa. Sou de 2 irmãos, sou uma pessoa simples, no entanto, estudiosa, gosto muito da medicina chinesa, trabalho com todo o meu coração nisso. E antes de ser terapeuta, eu sempre fui reikiana já há muitos anos, é onde o meu coração vibra, o meu coração chama. Então,
acredito que consegui me colocar um pouquinho, mas dentro do nervosismo, porque esse lugar é um pouco diferente para mim, né? Tá bom, é normal, normal. É assim mesmo, a primeira vez a gente fica um pouco agitado, mas tá tudo certo. O importante é a gente estar disposta a dar o nosso melhor, Eliane. Então vamos lá, vamos começar com as minhas perguntinhas. Me conta, eu quero saber tudo sobre esse grupo de estudos voltado para a formação de terapeutas universalistas, que tu se propôs a trabalhar com uma nova rede na cidade de Dois Irmãos, é isso, né? E aí explica um pouco sobre o significado de universalista, por que esse nome, né, Eliane? Sim, esse na verdade é um projeto meu e da Sônia Moraes, né, que nós viemos com esse propósito para 2026, trazer a Unipra para a cidade de Dois Irmãos. Isso vai ser uma rede de apoio, que na verdade é uma célula, que ela vem com toda essa proposta da mesma instrução de Canoas, que tem o propósito de trazer todos os slides, né, as apostilas, traz a área do aluno, então toda a instrução necessária que o aluno precisará ter, o terapeuta universalista, né? Então vem toda essa rede de apoio da Jaque Caldarte, da Kátia Vernier, então vem todo junto para mim e para a Sônia Moraes nós vamos dar então para essa classe de alunos, né, nesse período. E o que vem a ser o terapeuta universalista? Nada mais é que a parte integrativa, né, que a gente integra a saúde, né, toda essa parte didática, dinâmica do ser humano, a gente integra ao todo. E o universalismo, ele é uma experiência além disso, porque ele engloba a questão assim, que você não utiliza, você não denomina, você não classifica, você traz religião, credo, cor, né? Você agrega tudo isso com mais sensibilidade dentro de você. Então, universalismo, por isso o terapeuta universalista, né? Compreendido. Que ele vem para te trazer toda aquela essência que você tem dentro de você, olhar para a essência do outro e, na verdade, respeitar esse lugar, ter empatia dentro do set terapêutico, dentro da tua vida, da forma como você quiser. Que legal, Eliane. Qual é o tempo de duração dessa formação? Ele vem com uma proposta de 24 meses, são 600 horas de estudo, né, que vem registrado no certificado. 24 meses, que interessante. 24 então, meses. Percebam que 24 meses, 2 meses, não é um curso onde você vai aprender de maneira superficial, você vai realmente aprofundar nos conhecimentos, e isso me traz também a certificação para atuar como terapeuta. Sim, porque ele é profissionalizante, né? Ele vem com o apoio para você conseguir trabalhar em PIX da saúde, para você estar abrindo um consultório, para você simplesmente trazer ele como uma reforma íntima, né? Porque não precisa necessariamente você vir a trabalhar, né? Porque um curso terapeuta universalista, ele é alguma coisa que te traz a reforma íntima para você, né? Perfeito, que tá? Interessante. Então é um curso que vai me promover olhar para dentro e reformar intimamente o que eu preciso reformar em mim. Isso. Para que eu consiga dar o auxílio para o outro, ajudar o outro, ser terapeuta do outro, né? Isso, enquanto você terapeuta de você, você consegue chegar até o outro. Né? Entendido. E qualquer pessoa pode fazer o curso, para quem que você recomenda, né? Mais para um público voltado para a área da saúde ou para qualquer área? Ele engloba todas as áreas, né? Então, por exemplo, assim, eu vou identificar pessoas que estudaram comigo, né? Porque eu fiz esse curso e eu vou reproduzir ele, né? Eu vou ministrar um curso que eu já passei por ele. Então, no curso, quando eu fazia, tinham professores, psicólogos, advogados, teve um médico junto, né? Porque às vezes a gente acha que não, mas tinha.
Então tinham várias pessoas, se tu for olhar todas as pessoas da saúde, pessoas só vivenciando a sua reforma íntima, assim como eu. Né? Eu fui lá só para fazer a minha reforma íntima. Que legal, que bacana, que interessante. Eliane, eu vou pedir, então, para o Vitor passar aqui para gente um vídeo que você publicou nas suas redes sociais, muito interessante, fazendo esse chamado, para quem sentiu o chamado no coração de fazer essa formação. Vamos dar uma olhadinha, por favor. Um lugar, um sonho. Viver, sentir, vibrar o coração. Rede Unipra em 2 irmãos. 2026 vem para trazer novos sentidos, vem trazer a mudança, vem agregar movimento. Venha fazer parte das turmas de estudo, aqui no Vida e Terra, Flor de Lis. Nossa, que lindo! Que emoção, gente! Vida e Terra, Flor de Lis é o nome do seu espaço. Que legal, pessoal! Deixa eu dar eu vou dar uma lida aqui no que você publicou nas suas redes sociais e depois eu vou deixar embaixo do nosso vídeo as redes sociais, o contato da Eliane, para quem se interessar, para quem sentir no coração esse chamado, entre em contato e dê uma olhadinha nas redes sociais da Eliane para conhecer os trabalhos dela. Então a Eliane publicou assim: o mundo pede por profissionais que venham auxiliar em questões mentais, emocionais, que tenham ferramentas adequadas e comprometimento com seu público. A parte integrativa vem como aliada aos processos da vida. Ela ajuda a completar a saúde mental e emocional de várias pessoas. O integrativo justifica a sua poderosa área de atuação. Seja um bom profissional, busque por instituições que trazem em seu critério o autoconhecimento e a sua reforma íntima. Cada profissional vai com seu paciente até onde ele conseguiu chegar. Eu vou ler de novo essa frase, gente. Cada profissional vai com seu paciente até onde ele conseguiu chegar. Exatamente o que tu falou agora, né, Eliane? O Unipra em 2 irmãos vem com a estrutura de base forte para todos os terapeutas se apoiar e ressignificar seus atendimentos. Caramba, isso aqui é sucesso! Isso aqui já é sucesso! Eliane, me diz uma coisa, você está preparada para receber um grande número de alunos, né? Porque você tem muito potencial para transmitir muito conhecimento a nível cognitivo e intelectual, e você também tem muita experiência de prática, né? Então você está preparado para receber bastante pessoas, se Deus quiser, Ele quer? Com certeza. Com certeza eu e a minha colega Sônia Moraes estamos preparados para receber todos os alunos que quiserem e que gostarem dessa vida, desse novo olhar terapêutico, de se enfrentar, de se olhar, de mudar, de trazer um novo lugar para a sua vida. Que legal. Vai vir muitas pessoas interessadas em fazer esse curso, porque já é sucesso. E conta pra gente quais são as classes que vão ser desenvolvidas dentro dessa formação, né? Certo, eu trouxe uma colinha, porque como é extenso, é um curso então de 24 meses, são 8 blocos, com aulas complementares. A primeira parte são os conhecimentos gerais, que vem então a história do homem, né, e do mundo. As técnicas energéticas, que é a tecnologia do ser humano, as técnicas quânticas, apometria e eteriatria terapêutica e o barra de axis, que isso inclui no curso, que é um curso que vem com teoria e prática. As técnicas de regressão, que são as dinâmicas retrocognitivas, as técnicas sistêmicas, que é a constelação familiar, técnicas sonoras, né, que é o reiki unitário do som, técnica de comunicação, que é dicção, de desinibição e oratória, geometria sagrada, que são os workshops e a cromoterapia. Geometria sagrada! É isso, vai vir a Margarete Sophie para dar uma pincelada lá. A arte terapia,
né? Então ela vem também com um significado diferente para o corpo, junto com o movimento, né? Uhum. Psicossomática, que é o corpo que fala, né? São coisas expressivas para as pessoas olharem para isso também. E a parte corporal, falando sobre a sexualidade, como se comportar, a questão do corpo, a energia corporal, né? Então, ele é um curso bem completo. Bastante conteúdo. Isso. Bastante conteúdo bem interessante. De verdade, fiquei com vontade de fazer essa formação. Está convidada. Obrigado. Certeza. Fiquei com vontade de fazer mesmo. Bastante informação. Agora que eu fiquei sabendo que tem até uma classe de geometria sagrada, sou apaixonada. Que legal. Que legal. Na verdade, não é uma classe completa. É só um workshop que vem para pincelar, para o terapeuta ele ter oportunidade de olhar para isso e saber se ele quer fazer ou não. Porque o curso ele também traz isso, ele traz classes completas de formação que vão vir com os certificados, tudo certinho, e vem os workshops para você olhar e identificar dentro de você se você quer se permitir fazer ou se vai ficar só naquilo ali. Né? São gotas de sabedoria. Sim. São provocações também, né? Para que as pessoas se aprofundem e busquem cada vez mais conhecimento. Isso, e vem pessoas diferentes, né, para dar muitas outras classes, porque é sobre isso. Universalismo é justamente isso, né? A renovação. Não ficar tudo para ti, ter a generosidade do compartilhamento. Legal, interessante. Então, você mencionou que terá também uma classe de constelação familiar. Eu preparei algumas perguntas para a gente se aprofundar um pouco. A gente não vai falar sobre todas as classes, porque são muitas informações, mas eu escolhi o tema da constelação familiar para que a Eliane desenvolva e responda as perguntas para que a gente consiga esclarecer essa ferramenta como mais uma alternativa de terapia. E me explica um pouquinho o que é constelação familiar? Para que serve? Bom, a constelação familiar ela vem num crescimento, né, diante do mundo, diante desse universo, que é para nós olharmos para o nosso sistema, de onde nós viemos, o que gira ao nosso redor, que não é sobre nós, e sim sobre um todo. Então é uma coisa criada por Bert Hellinger, né, que é um estudo que nós trazemos essa consciência para dentro da classe, que é um reconhecimento dele, que ele fez um estudo de muitos anos, e ele trouxe para a vida universitária, ele teve um reconhecimento em 2006, vou ler aqui um pouquinho porque eu trouxe uma anotação para mim não me perder. Em 2006 ele foi reconhecido, né, numa universidade de Bruxelas, que hoje se alguém quiser se formar universitariamente, pode na constelação familiar. E em 2018 veio a questão do reconhecimento aqui no Brasil do Ministério da Saúde, que é usado nos atendimentos. Também é muito usado a constelação familiar na parte da justiça, né, que ela é reconhecida nos processos de reconciliação, né, nos tribunais, nas audiências. Então ele vem, a constelação é uma criação dele, propriamente dito, que trazem os fatores de as pessoas poderem se reconciliar consigo mesmo, ou seja, encontrar o seu lugar de merecimento diante da vida. Né? Então ele tem vários livros que eu acredito que se as pessoas quiserem se aprofundar é interessante olhar para isso, que tem as Ordens do Amor, que ele publicou há muitos anos atrás, que ali fala um pouquinho sobre pertencimento, hierarquia e equilíbrio, que é a união, né? A união do nosso sistema, o nosso lugar onde nós atuamos e o nosso dar e receber. Então eu acredito que isso seja... Fantástico, fantástico. Eu acredito que deve ser uma ferramenta muito rica, muito poderosa para realinhar, ajustar
né, os conflitos que a gente tem dentro do nosso sistema, porque eu sempre brinco que cada sistema familiar tem seu drama, tem a sua história, tem a sua problemática, e é uma ferramenta que eu percebo assim que é bem proveitosa para olhar para cada desordem, caso tenha, né, Eliane? E que bacana. E o que é campo mórfico e campo morfológico? Pelo que eu já li sobre o assunto, você não mencionou agora, mas porque eu já fiz um cursinho também, breve, que fala muito de campo mórfico e campo morfológico. Explica um pouquinho pra gente o que é esse campo mórfico. Bom, o campo mórfico, ele é um campo de atuação, ou seja, é o nosso inconsciente. Ele pode ser o inconsciente coletivo, como o inconsciente individual do sistema, né? É onde nós nos permitimos viver, andar, sentir, e é o lugar que nós ocupamos, né? Ele tem um pequeno, tipo assim, uma pequena teoria que é do Rupert Sheldrake, né? Que ele traz essa consciência, que é um trabalho que ele colocou, que existe em livros, que as pessoas também podem pegar, buscar para olhar mais a fundo. Mas em si, o campo ele atua de uma forma que traz a consciência. De campo de informação, né? Isso. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu trouxe, né? Eu trouxe um campo que nós usamos na terapia do set terapêutico. E isso, porque no set terapêutico a gente usa este campo mórfico, né? No trabalho em grupo a gente usa um tapete para a gente ter consciência do espaço, né? Para compreender o que é o espaço e o lugar que você está, certo? E daí você vai colocando as peças que você acredita que você faz parte. A forma como você vê o mundo. Certo? E a mesma coisa no tapete. As pessoas vão pararem da mesma forma. Na constelação em grupo, as pessoas representam alguém no sistema. Isso. Conforme a frequência energética, né? Isso diante do campo mórfico, porque é uma coisa só, né? Então, os representantes, eles vão estar em cima desse campo mórfico de atuação, que é dentro do sistema, aonde traz as nossas informações do nosso inconsciente. O que é o nosso inconsciente? A forma que nós interpretamos o mundo, né? Nada mais que isso. E nesta interpretação nós temos o que? As nossas crenças limitadoras que estão atrás de nós, né? Que foi o quê? Como nós aprendemos com a nossa mãe, como nós olhamos como ela fez, como nós aprendemos com o nosso pai, a forma como ele teve, que criou esse sentimento dentro de nós, os nossos professores, e assim vai gerando todo esse inconsciente. E a forma do inconsciente coletivo também, né? Que são as dores do coletivo. Sim. Porque pode ver, a gente teve o quê? Enchente no Rio Grande do Sul. Tivemos dores coletivas. Sim. Então, isso traz para um campo de informação. E esse campo de informação é onde se guarda e se reserva tudo que acontece pertinente a você, né? E ao coletivo. Certo. Não sei se eu fui clara nesse momento. E existem diversas modalidades de constelação familiar, né? Existe constelação em grupo, constelação com cavalos, como meio de condução no processo terapêutico, constelação com bonecos, constelação na água. A gente não vai falar de todas essas modalidades, a gente deixou para falar somente sobre constelação em grupo e constelação com bonecos, que é o mais utilizado pelos terapeutas, né? Qual é a diferença, assim, entre um e outro? Qual a diferença entre a constelação com bonecos e a constelação em grupo, com pessoas? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né?
A constelação em sete terapêutico, ele vem para um grupo quando são pessoas que são mais reprimidas, que elas precisam um pouco mais de terapia, ou elas querem um pouco mais de sigilo, que elas acreditam que precise desse sigilo, né? Então a gente representa através dos bonecos, né? É uma forma, cada terapeuta tem uma forma que ele vai se identificar e trabalhar, apontando, lendo aquele campo de informações que aquele paciente vai trazer e você vai fazendo a constelação interna num campo de informação assim, para o quê? Para ele trazer do inconsciente dele a informação e ele olhar como está, né? Mas no momento que você faz um set terapêutico, você pode levar esse paciente depois para o grupo. Que o grupo, eu acho que ele é muito bom, porque existe um movimento das pessoas. Tem a fala, tem a expressão, eles se movimentam e trazem todo esse campo junto também, de uma outra forma, mas muito salutar para o ser humano. As duas formas, para mim, são boas, tá? Uhum. Se eu for olhar a diferença, porque depende muito da condução. No set terapêutico, ela pode ter uma informação valiosa e perfeita também, assim como no movimento de pessoas, né? Sim. Então, as duas se agregam. Não tem como eleger uma como a melhor. Perfeito, certo? Perfeito. Eliane, o que eu ia te questionar, assim, as pessoas que procuram essa ferramenta são aquelas pessoas que se encontram de alguma maneira tristes, ou com depressão, ou elas sentem que dentro delas não está fluindo alguma coisa, algum incômodo dentro do sistema, né? E o resultado dessa terapia que tu consegue visualizar no acompanhamento com teus pacientes, o resultado assim, traz mais alívio, mais tranquilidade, qual é o resultado que tu verifica, que tu identifica, né? Depois de fazer uma constelação. Bom, então eu volto para as ordens do amor, como eu falei antes, né? Quando a gente faz uma constelação, a pessoa ela vem com um vazio, com uma dificuldade dela às vezes no trabalho, às vezes não é próspera, se sente com dificuldade no relacionamento. Então são várias áreas, cada pessoa tem um querer, e uma vontade e um pedido naquele momento. Então quando nós fazemos a constelação tanto no set terapêutico como coletivo, o que eu vejo é que as pessoas elas conseguem se perceber pertencendo àquele lugar. Elas conseguem entender esse dar e receber, porque muitas vezes para nós, o consulente, para nós também, nós acreditamos que nós damos além da nossa expectativa. E quando nós olhamos esses sistemas e nós compreendemos que está tudo certo, que talvez nós compreendemos errado, que nós também recebemos, então naquele momento você se percebe pertencente àquele lugar. E você sai de um lugar de dificuldade, lembra? Uhum. Porque existe o emocional ali atuando, existe um campo visual, uhum. um campo de escuta. Sim. E esse campo ele vai se formando de uma forma que existe todo um movimento emocional e mental e você sai desse lugar e vai para um outro melhor, né? Que é aquele que daí o terapeuta conduz, lembra? Sim. Por isso que é interessante o terapeuta conduzir, porque Sim. ele vai te ajudar a fazer um passinho. É um passinho de cada vez. Ah, que legal, que interessante. Deve promover um sentimento assim de alívio, de mais leveza. E eu acho que o paciente consegue se expandir um pouco também, né? Sair de uma bolha limitada, de uma visão pequena que ele tinha antes, e ele passa a enxergar a ilha como um todo. Dá para dizer que é mais ou menos por esse caminho. Não, é justamente isso, a terapia em si toda ela é assim, né?
Sim. Porque você sai de um lugar que você conhece. Porque você conhece um lugar, ele é fechado. E no momento que ele se expande, você descobre que ali você pode morar. Então, quando você sai da tua bolha, que nem você disse, você vive melhor, você respira, né? Respira um ar novo. Com mais qualidade. Isso. E, Eliane, conta pra gente como foi a tua primeira experiência como constelada dentro da formação, né, de terapeuta de constelação familiar. Como é que foi? Conta o BO pra gente. Olha, na minha primeira formação de terapeuta não tinha constelação, que foi 18 e 19. Depois 20 e 21, daí teve a constelação. Então, foi colocada a classe de constelação isso, depois. Depois ela foi acrescentada. Então, quando foi acrescentada a classe de constelação, eu pensei assim, nossa, beleza isso aí, né? Já passei por tantas coisas. E na verdade não foi. Por isso eu falei, eu avisei, conta o BO pra gente. Na verdade, assim, foi um momento muito especial para mim, a primeira constelação, porque ela me tirou um lugar que eu ocupava de dificuldade, sabe? Que para mim aquele lugar era muito difícil, eu pude olhar para ele, porque a gente fez em grupo, né? Teve um movimento das pessoas, isso é o bacana da aula, porque vai ter as pessoas, tem os movimentos, né? Então teve aquele movimento e eu me senti nele, né? Pertencendo àquele lugar e compreendendo que eu estava presa naquele lugar. Né? Que é isso que mostra. E que eu consegui sair. Conseguiu se libertar. Naquele momento, sim, não sei se 100%, né? Porque é um passinho de cada vez. Sim. Mas eu consegui olhar para isso, ver a veracidade daquele lugar ali, compreender ele, sentir ele e fazer um pouquinho diferente na minha vida. E teve uma outra experiência que você me perguntou esses dias e eu acabei esquecendo. Fica à vontade, compartilha. E depois que eu fiz muito esse caminho, muitas vezes, né, porque eu pratiquei ele por 1 ano e pouco, todas as semanas, praticando em grupos e caminhando nele. Então teve uma questão dos cavalos, que eu fiz uma constelação de cavalos, que na época a gente foi olhar, mas cada um se constelou, porque eram todos consteladores, né? E a gente mesmo fez o nosso caminho. E naquele dia, lembra que eu falei que eu sou taurina, que eu sou do elemento terra? Então, aquele movimento da natureza, ele me fez mudar de lugar muito mais rápido. Nossa, porque eu acredito, sabe? Com a energia dos cavalos deve ser isso, muito e da potente, natureza muito daquele maravilhoso. lugar, né? Porque eu me senti pertencente àquele lugar. Então eu fiz uma mudança maior ali. Mas eu digo assim, né? Então é sobre isso que eu gostaria de fechar. Que para cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. Vai ter uma pessoa que vai adorar o set terapêutico. Vai uma pessoa que vai adorar o grupo. Vai ter outra pessoa que vai se sentir bem na constelação de águas, lembra? Vai ter uma pessoa que vai adorar os cavalos. Então isso é dinâmico. E isso é maravilhoso da constelação. Tá? E foi essa experiência com os cavalos, para ti foi maravilhoso, tu se identificou com a ferramenta, né? Sim, mas eu gostei de fazer, mas não fui aprender, porque para mim foi uma experiência única, que eu deixo isso bem claro, né? Foi uma experiência única que eu fiz, que eu gostei, mas neste momento não me sinto ainda assim, como é que eu vou dizer assim, para eu desenvolver isso, entendeu? Eu não vou desenvolver este trabalho, fui experienciar. Gostei do movimento porque ele me trouxe uma sensação melhor para a minha vida, um lugar que eu desconhecia. Compreendido. Que o animal, a natureza, ele me trouxe essa leveza, essa vibração, sabe? Sim.
E os cavalos têm essa sensibilidade para perceber o campo, como é que é assim, a experiência, né? Eu fico Olha, imaginando como seria, né? Porque... Olha, é muito interessante olhar para isso, sabe? E Uhum. compreender que eles atuam no campo. Nossa, não acredito, é mesmo? Sim, por isso que eu falo que a constelação é algo muito maravilhoso. Sim, Porque quando se faz no campo, você está atuando ali. Quando sim. você está no tapete, você está atuando. E quando os cavalos estão fazendo esse movimento, Uhum. eles estão trazendo a tua história. E você vive ela, você sente ela. É só vivendo para fazer. Deve ser sensacional, Não, sensacional. é bacana, é muito bacana. Que maravilhoso, maravilhosa essa ferramenta da constelação familiar. Ah, só esqueci de dizer que quem me levou para essa experiência foi a Jaqueline Spitalieri, né? Uhum. Dos cavalos, e também quem foi a minha mestre, né? Que me conduziu, e foi muito maravilhoso. Que legal, bacana. Então, eu volto para dar uma reforçada no convite para quem sentir no coração esse chamado. Isso aqui, gente, não é marketing, não é uma propaganda, é um chamado para quem sentir no coração de fazer o curso de formação de terapeuta universalista, chamado UNIPRA, né? A UNIPRA, como eu já falei, reitero, ela existe desde o ano de 2016. Ontem a Jaque Caldarte me disse que a UNIPRA já tem hoje 11 turmas formadas e mais 3 turmas em processo de formação. Então, olha o sucesso dessa instituição, né? Eu recomendo, eu indico, eu conheço essas profissionais maravilhosas, que eu tenho o privilégio de conviver, de trabalhar com elas. E procure a Eliana, eu vou deixar o contato da Eliana embaixo do vídeo, com as redes sociais, telefone, e-mail, tudo, o endereço também, o endereço do espaço dela. Espaço, perdão, qual é o nome do espaço mesmo? Vida e Terra, Flor de Vida Lis. e Terra, Flor de Lis. Justamente a terra ligada ao humano, né? Sim, é um espaço maravilhoso e em todas as vezes que eu tive a oportunidade de ir no espaço da Eliane, quando eu entro, parece que eu estou acessando um portal. É maravilhoso, vocês vão amar. E esse chamado aqui é uma oportunidade, é uma novidade, né? Que a Eliane aceitou trabalhar pela primeira vez nesse ano de 2026, levando a Unipra para a cidade de Dois Irmãos. É muito interessante, é muito bacana, é muito poderosa e muito rica as ferramentas que ela está trazendo, né? E eu acredito que as pessoas vão ter um resultado desse trabalho muito gratificante que a gente leva para a vida, né, Eliane? É algo, conhecimento, é algo que ninguém pode tirar de você. Você aprende e leva para onde você for, mesmo depois que você partir dessa para uma melhor. A ferramenta em si, o terapeuta universalista, ele dá para você um lugar diferente, né? Ele te traz aquela paz que a gente busca por muitas vezes dentro de nós. Quando eu fui fazer o terapeuta universalista, eu busquei ele porque justamente eu queria me compreender, né? Foi uma época da minha vida que eu precisava olhar para ele, olhar para mim, né? Me dar aquele olhar atencioso. E eu fui busquei ele e não me arrependo, tanto é que eu fiz o primeiro, aí depois eu fiz o segundo, eu fiz o terceiro, e existe uma teoria na Unipra que diz assim, que quem permanece fazendo, né, as outras partes ali, você pode ser ministrante do curso, né, porque tem toda essa base. Então, serei eu a primeira célula, depois de tantos anos, desde 2016. Isso. Então, eu e a Darlene somos as primeiras que nos formamos, né? E nós duas podemos ministrar, então, o curso. A Sônia Moraes vai ser vai vir junto comigo, porque nós duas nos damos muito bem, pode olhar pela foto, né? Muito linda.
e a gente tem uma afinidade muito grande, nós fazemos também outros grupos, nós nos reunimos, então isso é um pertencimento nosso. Uma cumplicidade maravilhosa isso, entre vocês duas, a Sônia Moraes, eu aproveito para mandar um beijo para ela. Sônia Moraes é maravilhosa, é professora de danças circulares, né? Isso. A Sônia domina toda essa didática do movimento do corpo. É sensacional, nossa, vocês vão voar. Sim, ela que é a consteladora, ela foi mais a fundo, ela se formou mais, né? Então ela vai trazer toda essa dinâmica e eu estou junto nesse caminho. Tem áreas que eu sou mais forte, né? Uhum. Então ali eu dou, outras partes é ela e nós duas nos completamos, porque é sobre isso, né? Universalismo, se completar. Que legal, parabéns! Eu desejo de todo o meu coração muito sucesso, que a Unipro na Rede Dois Irmãos se expanda cada vez mais. A Unipro está, pela minha observação, se espalhando aos pouquinhos, né? A Jaque Caldarte está com essa visão. O pessoal que me acompanha conhece a Jaque Caldarte, ela já passou por aqui também, nas nossas gravações e entrevistas de podcast. Um beijo para a Jaque Caldarte. E Eliane, você quer passar mais alguma mensagem? A gente já está assim encaminhando para o encerramento. Vamos lá, qual a mensagem agora será que a Eliane tem pra gente aqui, hein? Bom, na minha apresentação principal ali eu fiquei um pouco nervosa além da conta, né? E eu acabei esquecendo de dizer que eu também escrevo, me atrevo a escrever poesias, reflexões. E eu trouxe, então, uma pequena reflexão para o dia de hoje, para nós finalizar aqui. Uma flor abre em todas as estações, seja nas chuvas, seja no sol. Pertinente será o olhar atencioso. O pote cheio embriaga, o pote vazio é distorcido no tempo. Sejais tua conduta, sejais teu movimento vívido de amor. Nada falta no agora. Experimente o novo no amanhã. Perfeito para exemplificar, né, o nosso trajeto desse dia, que a mudança vem na renovação. A bênção da experiência terrena é o hoje. E o perfeito também é olhar que amanhã eu posso melhorar. Ai, que lindo! Gente, uma poeta aqui do meu lado. Nossa, é muito bacana assim, a gente ter sensibilidade para valorizar esses pequenos momentos que são mágicos e que vão ficar para o resto da nossa vida, né, para nossa história. Muito obrigada de todo o meu coração pela tua presença, pela tua companhia. E eu agradeço ao público que nos acompanha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê uma força pra gente aí. E este ano eu me comprometi a estar aqui com mais frequência, né? Eu tenho dado um espaço de tempo muito longo, porque a vida vai nos conduzindo por caminhos que a gente nem imagina. Mas eu me comprometo a estar mais presente este ano aqui, trazendo mais novidades, mais conteúdos para vocês. E desejo que vocês fiquem com Deus, que fiquem em paz, que fiquem repletos de amor no coração. É o que eu desejo para todo mundo. Um abraço. Beijo, gente. Tchau. Foi um prazer. Ah.